Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. O tema que eu vou conversar com vocês hoje é um tema de grande impacto clínico, né? E que afeta diretamente o prognóstico dos dentes tratados endodonticamente. Como e por que os endodontistas devem colocar os pinos de fibra de vidro? Estou colocando aí para vocês meu Instagram, Dr. Vitor Nóbrega C, meu contato de WhatsApp, né? O DDD 81 97574632. Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada à aula, vocês podem me passar o WhatsApp, podem mandar direct no Instagram, que a gente vai estar aí inteiramente à disposição. Agradecer tanto ao Samuel, né, pelo convite aí para o Ciendo, bem como a Ângelos, que juntamente a Lígia, junto com o Roberto, é uma empresa muito parceira nossa e que sempre nos dá total apoio aí, tá certo? Para a gente estar nessa jornada em relação aos pinos de fibra de vidro. É uma indústria que escuta muito o que a gente tem a dizer e, consequentemente, aí o resultado é fantástico e a gente vai demonstrar aí parte, né, do que a indústria está evoluindo na área de pinos de fibra de vidro, que eu considero uma área que está em constante evolução. Esse é meu consultório, né? Para quem não conhece, a gente valoriza muito a comunicação com o paciente. Eu vejo muitas pessoas perguntando: Vitor, por que você tem tantos televisores na sua sala? Uma coisa que a gente tem muito hoje, né? É que o paciente ele tem que entender o que a gente está fazendo, né? O paciente ele tem que ver, tem que enxergar, e a partir do momento a gente consegue valorizar a nossa especialidade. A tal ponto que tem um trabalho publicado no Journal of Endodontics mostrando que quando a gente associa recursos audiovisuais durante o procedimento, a gente consegue reduzir o grau de ansiedade do paciente. De maneira que, da minha direita, eu tenho uma televisão que fica transmitindo a imagem durante o procedimento, consequentemente, minha auxiliar ela consegue visualizar a etapa do procedimento que a gente está trabalhando e me dá um melhor feedback durante o procedimento. Do lado esquerdo, a gente tem uma televisão só dedicada às radiografias. E no teto a gente tem uma TV que fica passando algo que o paciente queira, uma música, um DVD, um filme, durante o procedimento para estar controlando a ansiedade. Algo que eu queria trabalhar com todos vocês nesse início é o mindset, tá? A gente precisa estar sempre trabalhando a crítica construtiva. Algo que eu digo muito aos meus alunos é todo procedimento que a gente finaliza, a gente se pergunta, ficou bom? Se a resposta foi sim, a gente tem que se prender a o que eu poderia ter feito para ficar melhor ainda. E a gente tem que aprender a criticar o nosso próprio trabalho. A partir do momento que a gente consegue criticar, distinguir o bom do ruim, a gente vai evoluir muito mais como profissionais. Um dos primeiros quesitos que me aparecem é: Vitor, meu indicador ele fala que prefere colocar o pino. Pessoal, já passei por isso, tá certo? E digo para vocês, eu já cheguei a perder indicador por conta disso. E por que eu perdi meu indicador e a gente não chegou no consenso? O que acontece? A gente tem toda uma literatura científica que mostra a importância do dente sair com resina composta ou ionômero de vidro, mas algum material adesivo que tem adesão ao dente para evitar as fraturas radiculares. De nada adianta você estar hoje aqui comigo, a gente vai falar de abordagem em pinos de fibra de vidro, se no final do tratamento a gente vai lá, coloca um cotosol com uma bola de algodão. A gente está favorecendo o dente para que ele possa vir ter uma fratura. Nossa meta é promoção de saúde, pessoal. Quando a gente fala em promoção de saúde, a gente vê que não adianta, por exemplo, eu fazer um tratamento endodôntico maravilhoso e no final colocar um cotozol, como está aí na imagem. Eu estou colocando o meu paciente em grupo de risco para que possa acontecer uma fratura radicular ou uma trinca ou uma fratura catastrófica, como a gente chama, tá certo? Ou seja, se nossa meta, gente, é promover saúde, vocês têm que pensar em blindagem coronária, tá? Já mentaliza, os dentes eles têm que ter blindagem. E é um dos motivos, né? A gente vai destrinchar mais isso, mas é um dos motivos pelo qual eu acredito fortemente que os endodontistas eles devem colocar o pino de fibra de vidro. Se você deixa o elemento, né, sair vazio, espaços vazios são mais favoráveis para que aconteça trinca ou fratura radicular. A longevidade do elemento dentário tratado endodonticamente depende diretamente do tipo de restauração que foi realizada. Eu tive um indicador, né, que a gente não chegava no consenso. Ele queria fazer a colocação dos pinos. E eu expliquei para ele, eu fiz, olha, a partir do momento que meu paciente ele sai do meu consultório, né, com um espaço intrarradicular,
tá favorável para que esse dente fique mais susceptível a trincas ou fraturas radiculares. E ele chegou para mim no consenso e fez: Vitor, então vamos combinar o seguinte, você bota o dente para sair todo fechado em resina e bota só o cotozol na embocadura do conduto para eu encontrar o pino. Eu fiz: beleza. No outro dia o cara me ligou porque não conseguia encontrar a embocadura do canal. Pessoal, é muito mais fácil colocar o pino durante o tratamento endodôntico. E é muito melhor para o paciente, que ele não vai precisar passar por 2 procedimentos, né? Num tempo clínico só a gente consegue fazer isso. E o principal motivo, gente, além disso, é a questão das trincas e fraturas radiculares. A literatura mostra de maneira muito robusta o quanto os pacientes perdem seus dentes por trincas e fraturas radiculares e o quanto é importante que a gente tenha selamento coronário, tá? Se vocês lerem todos esses trabalhos que eu estou colocando aí para vocês, selamento coronário é indiscutível, é algo que tem que ser feito. E algo que a gente mentaliza, né, é que quanto mais a gente remove dentina, mais o elemento está susceptível à fratura. Ou seja, tenham em mente que toda remoção de tecido faz falta, gente. Durante a minha graduação, eu aprendi que a gente fazia uma instrumentação, colocava uma lima 40, 50, 60, 70, 80 e que aquilo não tinha problema. E depois, quando eu comecei minha especialização, a gente foi vendo o quanto a remoção da dentina pode gerar um enfraquecimento. Tanto que dificilmente a gente trabalha com gates na nossa instrumentação. Na realidade, tratamento endodôntico, via de regra, a gente evita o uso de gates devido que pode gerar algum desgaste descentralizado. É uma possibilidade. Obviamente, tem profissionais que trabalham muito bem com gates e, consequentemente, conseguem ter uma abordagem mais conservadora, mas gates é um instrumento que, para você trabalhar muito bem, ele tem uma longa curva de aprendizado. E quando a gente pensa, pessoal, em trincas e fraturas radiculares, né, a gente pode abordar de 4 formas. A gente pode ver a questão do diagnóstico, né, ou seja, não é um diagnóstico fácil de fazer, normalmente está associado a perda ósseas localizadas, onde você faz uma sondagem e você tem aquele ponto específico, né. A gente tem um planejamento, ou seja, muitas vezes quando já tem bolsa periodontal, dificilmente a gente indica fazer o tratamento endodôntico. E por último, a gente teria aí a prevenção, que eu acho que é o ponto mais importante, né? Para toda doença, para todo tratamento, se a gente pode prevenir uma trinca ou uma fratura radicular, a gente tem que seguir esse caminho, pessoal. E o primeiro ponto que a gente fala de trincas e fraturas radiculares, né, quando a gente vai na literatura e tem um trabalho que é muito interessante, que é esse trabalho de Teng e colaboradores, que ele cita alguns pontos onde a gente pode evitar as trincas ou as fraturas radiculares. O primeiro ponto que ele cita é a obturação. Você pensa: poxa, Vitor, obturação, como é que na obturação eu posso evitar uma trinca ou fratura radicular? Pessoal, o uso dos espaçadores. A gente aprende muitas vezes na nossa graduação que a gente tem que colocar o espaçador com toda força lá dentro e que quanto mais força eu fizer para colocar o próximo cone, melhor. Gente, as raízes, elas trincam, raízes, elas fraturam. A gente tem que ser gentil com elas durante o nosso tratamento. Ou seja, muito cuidado com a pressão que vocês colocam com os espaçadores digitais. Ele cita também o preparo para pinos. Algo que a gente vai falar muito, mas é uma etapa que cada vez mais existe uma tendência de sermos conservadores. E eu vou repetir essa frase várias vezes durante essa aula. A gente tem que adaptar o pino ao dente e não o dente ao pino, certo? Ou seja, é uma tendência natural que a gente aproveite o espaço gerado pela instrumentação para colocar nosso pino. Selamento coronário, gente, repito, tá? Não faz sentido algum você fazer um tratamento endodôntico belíssimo e no final você colocar um cotozol lá dentro. Não faz sentido. Você vai de encontro ao seu propósito. Se meu propósito é gerar promoção de saúde, eu não deveria trabalhar com materiais à base de sulfato de cálcio no meu selamento. Ah, Vitor, mas o paciente falou que amanhã vai no indicador para realizar a restauração. Gente, em era de resina book fill, você coloca a resina book fill lá e depois manda só o indicador fazer rebaixar e fazer a escultura. Ah, Vitor, mas ele vai fazer uma coroa total. Você pode simplesmente colocar o cotozol, o material à base de sulfato de cálcio, somente no término e preencher também o restante com resina. Ou seja, você tem diversas alternativas para que você devolva e termine, finalize o tratamento de maneira mais favorável para o paciente, ok?
E dentes com ápice aberto, a gente também vai falar, né, de como podemos prevenir trincas e fraturas em dentes com ápice aberto associado aos pinos de fibra de vidro. Por que que eu acredito que os endodontistas devem colocar os pinos? Eu tenho certeza que vai ser melhor para o paciente. E é por esse motivo que eu já perdi, inclusive, indicadores, porque a gente não chegou num consenso. Eu fiz, olha, eu quero o melhor para o paciente. Minha meta é gerar promoção de saúde. Eu estudei, eu me capacitei para fazer o que eu acredito que é melhor para o meu paciente, baseado em evidência científica. O primeiro forte motivo que a gente vê, né, e que é incontestável, é isolamento absoluto, gente. O endodontista ele vai colocar o pino com isolamento absoluto em 100% dos casos, porque a gente usa isolamento absoluto para tratar todos os casos, pessoal. E isso é algo que pode afetar o teu tratamento endodôntico. Se você faz um tratamento endodôntico maravilhoso e o indicador vai colocar o pino e ele não usa isolamento, ele está prejudicando o teu tratamento. E depois, quando esse dente voltar com a lesão pré-apical, né, a responsabilidade volta para a gente. E esse trabalho foi publicado no Journal of Endodontics. Ele mostra justamente que existe diferença no índice de sucesso de você colocar um pino com isolamento absoluto ou colocar um pino sem isolamento absoluto. Ou seja, é muito mais previsível de você colocar um pino em um dente com isolamento absoluto. Outro fator que é crucial, a anatomia, gente. Cara, isso aqui eu acho que é um fator que tem um impacto gigante. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente olha para esse dente aí, né, faz, poxa, tem um núcleo metálico ali. Esse núcleo está respeitando a anatomia do dente? De cara, não, né? A gente sabe que os premolares, eles têm uma raiz mais achatada e que muitas vezes nessa situação pode ter dois canais. E, consequentemente, quando a gente começa a fazer a instrumentação desse dente, e aí você se pergunta, poxa, se eu deixasse esse canal totalmente obturado, né, não deixasse o espaço para o pino, em qual canal será que o protesista ia colocar o pino, né? Será que ele ia colocar na vestibular ou será que ele ia colocar na lingual? Porque se ele tenta colocar esse pino na lingual, a raiz é curva, né? Não respeitaria a anatomia desse elemento dentário, ok? Ou seja, o endodontista, ele cria uma relação íntima com a anatomia daquele dente. A partir do momento que você instrumenta, durante a instrumentação a gente vai conhecendo o dente, pessoal. Todo o tratamento a gente inicia com a lima 10, por quê? Para conhecer o dente, saber as dificuldades, ou seja, se você conhece o dente e você está fazendo aquele tratamento endodôntico, é improvável que você vá cometer algum acidente na colocação do pino. É totalmente improvável porque você conhece aquele dente, você já teve uma relação com ele. Ah, Selamento coronário imediato, tá? Isso não é bom para o paciente, por isso que muitas vezes me dói o coração quando o paciente chega lá no consultório e faz, não, eu fiz a urgência, e volta o paciente com o cotozol, com a bola de algodão lá dentro, certo? Eu não sou favorável a deixar espaço dentro para fazer a colocação de pino. Porém, se por algum motivo, tá, eu entendo que existem indicadores que vocês não vão conseguir flexibilidade. O cara vai dizer, olha, ou eu coloco os pinos ou eu não vou mandar o paciente para você. E vocês também têm que ter seus indicadores, né? E nessa situação, o que é que eu sugiro para vocês? Trabalhem com esponjas, tá, gente? E mesmo assim, após o término do tratamento, coloca tudo em resina, coloca tudo em ionômero. Mais uma vez, não é a forma como trabalhamos. Atualmente, colocamos pinos de fibra de vidro em todos os nossos pacientes que buscam realizar tratamento conosco. O paciente deixa espaço vazio, qualquer espaço vazio deixa o elemento mais susceptível a trincas e fraturas radiculares, aumenta a chance de recontaminar o canal. Mas se por algum motivo você optar por fazer, sugerimos que você trabalhe com esponja, tá certo? E mesmo assim, ao final disso, realize a blindagem com resina composta ou ionômero de vidro, ok? Por que eu acredito que é a melhor forma? Pessoal, é totalmente diferente de você encaminhar um paciente para o teu indicador e devolver ele em resina, tá? Vê a diferença da gente trabalhar esse dente, a gente realizou o tratamento endodôntico, o término estava abaixo ali, né? A gente precisou fazer uma cauterização dessa gengiva e, consequentemente, eu fico muito tranquilo quando o paciente sai do consultório para qualquer tipo de reabilitação que o indicador opte fazer nesse dente, de que se ele demorar um mês, se ele demorar um ano, dificilmente vai acontecer algum problema com esse dente. A previsibilidade é muito maior, tá? Quando a gente vai avaliando, trabalhando com selamento coronário imediato.
Olha mais um caso que a gente conduziu, tá certo? Fazendo a colocação do pino de fibra de vidro durante o tratamento endodôntico. E esse é o aspecto final que o dente sai e vai para o indicador. Nessa situação, o indicador ele acha totalmente favorável. Se ele vai fazer o preparo aí para a coroa unitária, ele só precisa realizar o preparo, ele não precisa mexer dentro do dente. E a grande maioria dos meus indicadores hoje são muito satisfeitos com a forma como trabalhamos, porque evita o risco de acontecer acidentes durante a colocação do pino. E é algo que a gente vê muito no nosso dia a dia corriqueiro, né? A gente vê esse caso aí onde foi colocado um núcleo metálico fundido e a gente solicitou uma tomografia. Durante a tomografia a gente confirmou que o pino estava rompendo ali a parede vestibular, não era uma trinca, não era uma fratura. E a gente fez o retratamento, né? E na mesma sessão a gente colocou o pino de fibra de vidro e fez o vedamento da perfuração. E essa é a imagem como o paciente chegou para a gente. Olha que imagem maravilhosa no início ali, né? Com a formação da fístula. E olha o final ali, quando a gente já vê o tecido totalmente cicatrizado, tá? É normal nesses casos, às vezes, de perfuração, quando a gente faz o vedamento ali na vestibular, o paciente sentir a área um pouco diferente, porque o biocerâmico reparador fica bem próximo e às vezes ele sente uma elevação naquela área que a gente fez o vedamento, tá? Mais um outro caso, onde foi feita a colocação do pino e vê que o pino foi totalmente desviado da trajetória original, pessoal. E nessa modalidade a gente colocou, fez o vedamento da perfuração, optou por trabalhar com 2 pinos de fibra de vidro, a gente vai comentar mais sobre isso, mas é uma possibilidade totalmente viável, principalmente em dentes que perderam a férula, tá? A gente vai comentar também o conceito aí de férula um pouquinho mais para frente. Mas é muito mais fácil para o endodontista prevenir esses acidentes, mais uma vez, feito eu comentei com vocês, devido à íntima relação que se cria com a anatomia. Esse paciente foi encaminhado para a gente por uma indicadora nossa, né? Que foi fazer o preparo para pino e durante o preparo com a largo, ela fraturou a largo dentro do canal, pessoal. Vê que pra gente do microscópio, a gente olha para aquela largo e consegue enxergar ali o espaço, né? Ou seja, é uma situação onde se a gente trabalha com a ponta do ultrassom e gira essa largo no sentido anti-horário, né? Rapidamente a gente remove essa largo, a gente demorou em média aí 20 e 30 segundos para fazer a remoção, como vocês podem ver aí no slide seguinte. Ou seja, qualquer intercorrência que pode acontecer durante a colocação do pino, o endodontista é um profissional totalmente apto a estar lidando com esses acidentes. Uma etapa que eu considero crucial, gente, a prova do pino. Vamos começar a trabalhar esse conceito de abordagem conservadora na colocação do pino de fibra de vidro. Eu vou voltar a falar disso mais para frente na nossa aula, mas entendam o seguinte: nossa meta é aproveitar o espaço gerado pela instrumentação para colocar o pino. Ou seja, após eu finalizar a minha instrumentação, eu provo o meu pino de fibra de vidro, verifico quantos milímetros ele desceu no canal e quando eu for fazer o corte da minha gutta-percha, seja com o instrumento aquecido, seja fora da boca do paciente, ou até mesmo com uma Gates 2, eu vou até o comprimento que foi gerado pela minha instrumentação. E isso só é possível de ser feito se você estiver conduzindo o tratamento endodôntico. A partir do momento que você finaliza o tratamento endodôntico e não realizou a prova do pino, a gente não tem mais como ter e mensurar esse comprimento, tá certo? Bem como a gente consegue visualizar na prova do pino qual raiz, né, se a gente optar por colocar somente um pino único de fibra de vidro, qual raiz está mais favorável para receber esse pino de fibra de vidro e permite com que o pino de fibra de vidro seja aprofundado. Nossa meta é adaptar o pino ao dente, tá certo? E não o dente ao pino, fazendo uma colocação de pino conservadora, como vocês podem ver no caso clínico que está aí nesse slide, certo? Ou seja, é uma abordagem que é para ser feito de maneira conservadora. Uma pergunta que eu vejo muito: Vitor, qual pino eu devo escolher? Se o dente tiver pouco remanescente, eu devo usar um pino metálico? Eu posso utilizar fibra de vidro em todas as situações ou tem situação que é melhor utilizar metálico? E nada mais justo do que a gente avaliar as evidências científicas que a gente tem, pessoal. Temos que olhar o que a ciência nos diz, né?
E quando a gente faz um levantamento da literatura e começa a avaliar trabalhos de revisão sistemática, que é o topo que a gente tem aí de evidência científica, e essa revisão sistemática foi justamente com o objetivo de avaliar pinos metálicos versus pinos de fibra de vidro, e a gente viu que os pinos de fibra de vidro, certo? Eles apresentam taxa de sobrevivência maior do que a do pino metálico, certo? Ou seja, o pino de fibra de vidro, ele é muito bem-vindo. Algo que a gente cita muito, o pino de fibra de vidro, ele tem um módulo de elasticidade mais semelhante ao dente. E muitas vezes quando acontece uma fratura, o pino de fibra de vidro ele fratura e você ainda consegue remover esse pino e colocar outro pino novamente. O pino metálico, ele tem um módulo de elasticidade muito superior ao do dente, ou seja, nessa relação, quem acaba fraturando é o dente. Por isso que muitos protesistas faziam, eu coloco o pino metálico porque não fratura. De fato, o pino metálico não vai fraturar. Quem vai fraturar vai ser o dente. E nosso objetivo é preservar o dente do paciente e não o pino metálico. E mais uma vez, né, foi demonstrado também nesse outro trabalho que o pino de fibra de vidro tem menos chance de acontecer fraturas catastróficas quando comparado ao pino metálico. Vitor, como assim fraturas catastróficas? Vamos avaliar esse outro trabalho aqui que também fez a comparação, né, de um pino de titânio comparado com um pino de fibra de vidro. E o que é que acontece, gente? Como vocês podem ver na primeira imagem ali, né, o grupo do pino de titânio, quando você tem um pino que ele tem um módulo de elasticidade superior ao da dentina, as forças elas são concentradas na parte apical desse pino. Diferentemente quando você tem pinos de fibra de vidro, tá? As forças elas são mais divididas, né? E caso aconteça alguma fratura, normalmente não é uma fratura catastrófica, ou a chance de acontecer uma fratura catastrófica é menor. Por isso que cada vez mais a gente vem colocando os pinos metálicos em desuso e sugerindo fortemente que se trabalhe com pinos de fibra de vidro, tá? Basicamente em todos os casos, exceto aqueles dentes que vão ser pilar para uma ponte fixa, certo? Mas via de regra a gente acaba indicando pinos de fibra de vidro para a grande maioria robusta dos casos. E olha esse trabalho, né, que fez a comparação aí de você colocar pinos metálicos, né, e pinos de fibra de vidro, avaliando tanto a questão da férula, né, a férula é o remanescente coronário, e do lado esquerdo vocês vão ver que a gente tem os pinos metálicos, tá certo? E do lado direito a gente tem os pinos de fibra de vidro. Olha naquela figura E, tá? Naquela figura E a gente tem um pino metálico, né, e foi colocado a 12 milímetros, e você visualiza nos pontos vermelhos que são os locais de maiores estresses, tá? E quando a gente faz esse mesmo pino metálico em raízes mais delgadas, como mostra a figura aí, olha o ponto de estresse que fica dentro do elemento, dentro das raízes. Ou seja, quanto mais delgada for a raiz, quanto maior for o preparo para pino e você trabalhar com pino metálico, a chance do paciente perder esse dente por uma fratura é altíssima. Já olha as imagens de quando a gente trabalha com os pinos de fibra de vidro ali, a imagem do ponto G, né? Entenda que esse trabalho ele fez o seguinte comparativo, ele trabalhava um grupo, né, colocava o pino de fibra de vidro, o outro grupo ele colocava um metálico. Um grupo era com um preparo mais amplo e outro grupo com um preparo mais fino, um preparo mais conservador, digamos assim, tá certo? E a gente viu que o melhor desempenho, né, é quando você tem um preparo mais conservador. Quanto maior a estrutura que o dente tiver, de dentina, melhor acontece a distribuição de força, como mostra ali na figura G, certo? Ou seja, era um pino que estava de maneira mais profunda, mas que tinha remanescente de parede radicular. E aí, consequentemente, a distribuição de forças acontece melhor. E algo que foi claro, né? É que os pinos de fibra de vidro aparenta ser a melhor escolha para reabilitar raízes fragilizadas, que era algo que muitos protesistas falavam, se o dente perdeu muita estrutura, coloca pino metálico. Gente, a literatura é favorável aos pinos de fibra de vidro. E mais, tá? A gente vai voltar nesse assunto, mas olha isso, o desempenho biomecânico expresso pela distribuição das tensões mostrou que o pino de fibra de vidro é menos dependente da necessidade de se ter os 2/3, porém deve ser utilizado no maior comprimento possível. O que é que isso quer dizer, gente? Que aquele conceito, tá? Pino tem que ser colocado em 2/3, pino tem que ser colocado em 2/3.
Pessoal, quanto mais você conseguir aprofundar o pino respeitando a anatomia, tudo bem, mas não faz sentido você levar essa regra de 2/3 para todos os dentes. Vou dar exemplo, se você tiver uma raiz muito achatada, você não vai conseguir colocar o pino em 2/3. Se você tiver uma raiz muito longa, você vai desgastar muita dentina para colocar o pino em 2/3. Ou seja, nosso objetivo aqui é respeitar a anatomia. Fazer a colocação do pino respeitando a anatomia do dente. E na prática clínica, é justamente isso que a gente vê acontecer. Olha, quando a gente tem uma fratura de pino de fibra de vidro, como mostra a primeira figura do lado esquerdo, a gente tem a possibilidade de dar mais uma chance para aquele elemento dentário. A gente pode remover esse pino de fibra de vidro com microscópio, ponta de ultrassom, coloca outro pino de fibra de vidro e o paciente faz outra reabilitação. Diferentemente, quando o paciente recebeu uma reabilitação com um pino metálico, como mostra a outra figura. Normalmente as fraturas são totalmente catastróficas e você acaba perdendo a possibilidade de dar uma segunda chance aí para o elemento dentário. Quando a gente fala de módulo de elasticidade, gente, um conceito que eu gostaria de passar para vocês. A gente tem que devolver a estrutura perdida da maneira mais semelhante possível. E se a gente fizer essa comparação, vocês vão entender que dentina e pino de fibra de vidro têm um módulo de elasticidade muito semelhante, tá certo? Muito semelhante mesmo. Porém, é importante a gente saber distinguir módulo de elasticidade do pino ser semelhante com a resistência do pino, tá? Todos os pinos eles têm o mesmo módulo de elasticidade, mas os pinos não têm a mesma resistência. Isso é algo que é pouco falado, tá certo? E foi justamente isso que esse trabalho avaliou, que os pinos de fibra de vidro, eles têm diferença em relação à carga que eles vêm, que eles conseguem receber e resistência à flexão. E uma forte correlação entre a quantidade de fibras de vidro e a resistência, ou seja, quanto mais fibra de vidro tiver no pino, tá certo? Maior vai ser a resistência dele, tá? É algo que a gente também vê, pinos com pouca radiopacidade apresentam uma menor quantidade de fibras. Ou seja, uma dica clínica, se você fez teu raio-x, né, fez a tua radiografia e olhou e estava aquele pino totalmente radiopaco, né? Ou seja, é uma sugestão para você talvez evitar um pouco o uso desse pino de fibra, devido que ele muito provavelmente tem uma quantidade menor de fibras, tá? E isso influencia diretamente na resistência à fratura do pino, tá certo? Ou seja, os pinos de fibra de vidro eles têm o mesmo módulo de elasticidade, mas não têm a mesma resistência, tá bom? Vitor, qual que é o pino que você utiliza na maior parte dos seus casos? Vamos lá. Eu queria fazer um comparativo clínico com vocês. Esse caso é do nosso curso de aperfeiçoamento. E a gente vai falar sobre isso, mas dentes com raízes fragilizadas, né, dentes com ápice aberto, normalmente possuem um grande benefício de receber uma abordagem de um pino de fibra de vidro. A gente vai falar sobre isso, vai mostrar os trabalhos. Mas esse paciente, a tomografia mostrava que ele tinha ápice aberto nos elementos 11 e 21, e curiosamente, né, quando o aluno foi conduzir o caso, ele fez: Vitor, eu tô com um pino aqui que é o pino da Angelus, o Exacto, e tô com esse outro pino de outro fabricante. A gente fez: olha, tudo bem, pode fazer a colocação. E olha no raio-x, gente, quando a gente olha o elemento 11, a gente basicamente tem até dificuldade de dizer que ali tem um pino de fibra de vidro, mas tem. E já no dente 21, olha a radiopacidade do elemento 21, que é do outro fabricante, que de fato deixa muito a desejar. Ou seja, os pinos não são todos iguais e a gente tem que ter em mente que a gente tem que devolver isso da melhor maneira possível, tá? Aí mais uma vez os trabalhos comparando, tá? A gente possui uma literatura muito robusta mostrando que os pinos de fibra de vidro são superiores, tá, aos pinos metálicos devido principalmente à questão da longevidade, né? Se a gente busca com que o paciente, né, tenha longevidade no seu tratamento, devemos optar por pinos de fibra de vidro, tá? Devemos repor a estrutura perdida da maneira mais semelhante possível. Vitor, e qual que é uma grande limitação dos pinos de fibra de vidro, né? A gente tem que ter atenção aos pinos de fibra de vidro, principalmente se o dente for pilar de uma ponte, né? Nessa situação, e o dente tiver pouco remanescente coronário,
pode acontecer de maneira mais previsível aí alguns tipos de fratura. Mas o que eu diria para a gente ter cuidado, né, e não é uma limitação somente dos pinos de fibra de vidro, seria para todos os pinos, são os dentes com pouca férula, tá certo? Gente, férula é aquela dentina que a gente tem acima da parte da porção radicular, tá certo? Como vocês podem ver na figura ali, tá em vermelho, né, onde tá ali a letrinha F. Essa dentina acima da porção radicular, ela é muito importante, né, para a retenção dos nossos pinos. Tanto que existem algumas situações onde a gente tem uma férula completa e ela tem também uma espessura satisfatória que a gente não precisa nem pôr pino, se de fato a gente tiver todo esse remanescente. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande nos dentes que tem essa férula reduzida, tá? E isso é amplamente publicado na literatura. Para vocês terem uma ideia, né, quando a gente fala de efeito férula, a férula muitas vezes você ter um bom remanescente de férula é mais importante do que o pino propriamente dito, tá certo? Por isso que na abordagem durante a nossa abertura que vamos realizar, né, em dentes que já estão fragilizados, a gente tem que fazer o possível para preservar aí essa quantidade de férula. E existem trabalhos que justamente comparam. A gente vê ali, mais vale, por exemplo, você ter um remanescente de férula pequeno, mas você ter em toda a circunferência do dente, né, de 360 graus, do que muitas vezes você ter apenas ali uma parede com férula e a outra não, tá certo? Ou seja, pensem nisso, quanto mais remanescente, tá, nessa porção radicular você tiver, melhor vai ser aí a retenção do teu pino, a resistência do teu pino, ok? E são diversos os trabalhos que citam, tá? Mas, mais uma vez, quando a gente vê que o dente perdeu muita parede, né? O dente não tem parede alguma, é um caso que você, inclusive, tem que explicar para o paciente. Faz, olha, a literatura diz que nessa modalidade a gente vai tratar o teu dente, a gente vai reabilitar, mas que você vai ter que ter mais cuidado com esse dente, porque ele é um dente que ele está mais propenso, né, a sofrer forças, e essas forças podem levar a uma fratura tanto do pino como de repente alguma fratura radicular, como mostra essa imagem do professor Leonardo Muniz, né? Essa imagem é muito interessante. Se a gente pegar ali da esquerda para a direita, tá? Na esquerda a gente tem um dente com bastante remanescente de férula, no meio a gente tem um dente que tem um pouco de remanescente de férula, e por último a gente tem um dente sem remanescente de férula algum, tá? E nessa situação é que o nosso pino ele tem que ter uma profundidade maior, e a gente vai mostrar alguns trabalhos também e mostrar a comparação disso, tá certo? Mas quando a gente olha um caso clínico como esse, que radiograficamente, qual que é o nosso problema? A gente tem uma raiz que é curta, né? Ou seja, não é tão favorável para a gente realizar um tracionamento, e também não tem muita férula. É um caso que muitas vezes a gente conversa com o nosso paciente, que a gente vai realizar a reabilitação desse dente, mas que pode acontecer de vir a ter uma nova fratura, e ele tem que ter cuidado com esse tratamento, tá? Com esse elemento, tá? E essa responsabilidade tem que ser muito bem dividida com o paciente, porque se você sabe que uma situação é mais favorável a acontecer em sucesso, a decisão tem que ser tomada em conjunto com o paciente. E é isso que a gente faz, a gente explica, olha, a gente tem a possibilidade de resolver de maneira atraumática, né? Colocar um novo pino de fibra de vidro, realizar aí a reabilitação do elemento. Porém, você tem que estar ciente de que essa fratura pode acontecer novamente, que foi o que aconteceu nesse caso, né? O paciente teve uma fratura do seu pino junto com a coroa, a gente colocou um outro pino de fibra de vidro e, consequentemente, conduziu aí a reabilitação. Mas algo muito importante que a gente acha que é simples, né? Quando é que eu devo indicar um pino de fibra de vidro? E não é tão simples quanto aparenta, tá? A primeira indicação, né, é até mais simples da gente pensar, que é retenção do material, a retenção do material restaurador. Mas a outra indicação, que é algo que a gente tem que ter em mente, é a questão da distribuição de forças, gente. Através do pino de fibra de vidro, você consegue distribuir melhor as forças, que é, na realidade, o principal ganho dos pinos de fibra de vidro sobre os pinos metálicos, além do fato de você poder fazer numa seção só, né? Mas o pino de fibra de vidro, ele distribui melhor as forças. Vitor, e quando é que eu tenho benefício de distribuição de forças? Esse trabalho aqui, né, que é publicado no Journal of Endodontics, ele mostra que
A gutta-percha tem um módulo de elasticidade próximo de zero. A dentina ela tem um módulo de elasticidade entre 14 e 18 e a gente vê que o pino de fibra de vidro é muito parecido. Ou seja, se eu trabalho, né, eu mostrei para vocês um outro trabalho lá no início, que quando a gente tem raízes mais delgadas, a distribuição de força ela pode acabar sendo favorecida em um único ponto, certo? Se eu deixo um dente com raízes delgadas, como esse que eu estou mostrando na radiografia para vocês, é um dente de um paciente jovem que foi tratado somente com gutta-percha, tá certo? Esse paciente pode ser mais susceptível a fraturas. E o que é que a gente sugere, e não é uma sugestão nossa, é uma sugestão da literatura, tá? Esse trabalho publicado no Journal of Endodontics, ele comparou o seguinte: dentes com risogênese incompleta. É melhor eu tratar endodonticamente, né? E fazer somente MTA e gutta-percha, né? Eu posso fazer MTA e pino de fibra de vidro, MTA e cimento resinoso, tá certo? Ou MTA e fluocore, que é um tipo também de resina, e no último grupo ali, a gutta-percha. E ele viu, pessoal, que a melhor forma de você reabilitar esses dentes é você fazendo o tampão apical com o MTA e colocando um pino de fibra de vidro depois. Vitor, mas por que isso? Porque o pino de fibra de vidro ele vai favorecer a distribuição de força e ele tem um módulo de elasticidade muito mais parecido com o da dentina. E nessa situação, você consegue reforçar de fato o dente do paciente. Por isso que essa é uma situação ímpar em que você pode dizer o pino de fibra de vidro aumenta a resistência à fratura nesse caso, se você não colocasse. Se você preenche esse dente todo com MTA, ou se você coloca somente o MTA e gutta-percha, o paciente fica com o seu dente mais susceptível à fratura. E é justamente essa a conclusão do trabalho, tá certo? Ele mostrou que os dentes que foram restaurados com MTA e pino de fibra de vidro apresentam um melhor prognóstico. E se esses dentes fraturassem, era mais favorável que acontecesse uma falha não catastrófica, ok? Ou seja, quando a gente vê um dente como esse, tá certo? Olha, nota que é um dente aí com risogênese incompleta, a gente tem algumas possibilidades. Eu posso fazer retratamento e obturação com gutta-percha, né? Eu posso fazer retratamento e obturação com cimento biocerâmico reparador mais gutta-percha. Eu posso fazer um retratamento com biocerâmico reparador no conduto inteiro, ou seja, MTA no conduto inteiro, ou Biocer Repair no conduto inteiro, qual que seja o biocerâmico reparador. Ou eu posso fazer o retratamento com biocerâmico obturador e um pino de fibra de vidro, pessoal. E essa é a melhor alternativa pela literatura e que você possui um ganho de resistência a mais para o teu paciente. Você coloca o biocerâmico reparador, vai condensando e radiografando, tá? Isso é muito importante, você radiografar durante a condensação para evitar que você tenha um extravasamento demasiado, tá? E posteriormente, após você ver que o tampão foi bem realizado, você já coloca o teu pino de fibra de vidro direto ali. Isso faz com que você tenha um ganho de resistência muito favorável. Outra situação que pino de fibra de vidro é muito bem-vindo são premolares MOD. E esse trabalho buscou justamente avaliar isso, porque o pino de fibra de vidro ele consegue criar uma conexão entre o material restaurador e a parte radicular, tá? E consequentemente, quando você cria essa conexão, você melhora a distribuição de força. E esse trabalho concluiu, né, que a gente tem tensões elevadas na parte oclusal quando a gente tem uma restauração MOD e, consequentemente, é maior a possibilidade de que aconteça a fratura. E que a colocação dos pinos de fibra de vidro possibilitou que você tivesse uma distribuição mais favorável de força. E quando os pinos estavam presentes, tanto na cervical como na região de furca, né, os níveis de estresse mais altos eram de encontro ao pino e não de encontro à dentina radicular. Ou seja, o pino ele favorece a distribuição de força. Você pode colocar um pino de fibra de vidro de maneira estratégica quando você tem, por exemplo, uma cavidade MOD como essa, tá? É muito bem-vindo a colocação aí do pino de fibra de vidro nessa situação, tá? A gente faz a reabilitação do elemento, coloca o pino de fibra de vidro e possibilita uma melhor distribuição de forças.
Quando a gente fala em indicação de pino de fibra de vidro para molares, gente, a gente vê que cada vez mais, né, existe uma tendência de desuso de pinos em molares, porque o molar ele tem uma retenção muito grande, tá certo? E, consequentemente, em muitas das situações a gente não tem tanta essa necessidade da colocação do pino em molares. Vitor, quando é que você usa, tá certo, pinos de fibra de vidro em molares? Eu uso numa situação totalmente estratégica. Por exemplo, se eu vou fazer o tratamento endodôntico do paciente, ele tem indicação, tá, de realizar uma coroa total após esse procedimento, e ele me informa que por algum motivo ele não vai poder realizar essa coroa total agora, nesse momento, e ele tem, vamos exemplificar ali, ele tem das 4 paredes, né? Vamos dizer que ele perdeu 2 paredes. Eu coloco um pino de fibra de vidro nesse dente. Vitor, por que você coloca um pino de fibra de vidro nessa modalidade de dente? Porque justamente esse trabalho que foi publicado no Journal of Endodontics, ele vê que quando você coloca pinos de fibra de vidro, né, em dentes com perda de paredes, de 2 ou mais paredes, ou seja, se o paciente perdeu 2 paredes ou se ele perdeu 3 paredes, mostra que caso venha a acontecer alguma fratura, essa fratura não será catastrófica, tá? A chance de um dente que somente tem 2 ou uma parede fraturar sem pino de fibra de vidro, ele vai acabar tendo uma fratura catastrófica. E foi isso que esse trabalho mostrou pra gente, que a presença do pino de fibra de vidro, né, quando você perde paredes, evita fraturas catastróficas. Ou seja, se o paciente vai fazer a reabilitação protética imediatamente, pode não ter tanta alteração. Mas se o paciente, por algum motivo, vai postergar essa reabilitação protética, o dente perdeu 2 paredes aí, ou até 3 paredes, né? Com certeza o pino de fibra de vidro vai ser muito bem-vindo. Vitor, exemplo, olha esse caso clínico que a gente recebeu, né? O paciente teve uma fratura do material restaurador e informou pra gente, né, que olha, eu vou fazer o tratamento endodôntico, vou me organizar e vou fazer posteriormente aí a minha reabilitação protética. Gente, nesse aspecto a gente não tem dúvida, tá? E é justamente o que o outro trabalho mostra pra gente. A gente vai conseguir ter uma melhor distribuição de força colocando um pino ali, tá certo? Para que o paciente possa se organizar e fazer aí a sua reabilitação protética, que é o que a gente chama de pino estratégico, uma colocação totalmente estratégica e que gera benefício para o paciente, como mostra a literatura. Uma situação que é mandatória, né, que não há dúvidas, é quando a gente não tem férula, tá? Ou se o dente tem pouca férula, ou seja, todo dente que tiver perda de férula, tá certo? É indicação de pino de fibra de vidro, tá certo? Quanto mais férula o dente tiver, melhor vai ser a retenção do material, melhor vai ser a resistência do dente. Ou seja, se por um motivo eu vou tratar um dente com pouca férula, eu tenho que colocar pinos de fibra de vidro, como mostra o caso a seguir. Tá? A gente foi conduzir esse retratamento aí, né? Notem que o dente tinha pouca férula e nessas situações, gente, dentes com pouca férula, 2 condutos, é muito interessante eu colocar mais de um pino de fibra de vidro. Eu não necessariamente preciso colocar somente um pino de fibra de vidro, eu posso colocar mais de um pino de fibra de vidro, como a gente conduziu nesse caso específico, tá? A gente realizou a remoção do núcleo metálico, fez o retratamento e colocou 2 pinos de fibra de vidro, melhorando a distribuição de forças, como mostra alguns trabalhos na literatura. Tá? Molares está certo, mesmo que, ou seja, com perda de estrutura, certo? E sem férula, né? Ou seja, com pouca férula, como está o caso aí, é muito indicado a colocação do pino de fibra de vidro. E a gente pode colocar mais de um pino de fibra de vidro, gente. Sempre que vocês forem tratar molares que praticamente não tem férula, né? É muito bem-vinda a colocação de mais de um pino, como a gente optou por colocar nesse caso. A gente faz a prova dos pinos, verifica quais canais estão mais aptos a terem benefícios por esses pinos e faz a colocação do pino de fibra de vidro. Nesse caso a gente colocou aí 2 pinos de fibra, ok? Quando a gente fez a prova do pino na disto vestibular,
o pino se chocava com o palatino e, consequentemente, não dava uma boa inclinação para fazer a colocação e teria pouco benefício. Por isso que não foi colocado o pino ali na disto vestibular e somente na mésio, ok? Qual o comprimento que eu tenho que colocar o pino? É unânime quando a gente faz essa pergunta, né? Várias vezes na nossa página do Instagram a gente faz a pergunta: qual comprimento eu tenho que colocar? E todo mundo responde 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3. Mas, Vitor, por que 2/3? Os trabalhos que mostram necessidade de pinos em 2/3, gente, são trabalhos antigos que foram feitos quando a gente trabalhava com núcleo metálicos fundidos, né? Dave e colaboradores relataram que se você coloca o pino de fibra de vidro em 2/3, né, você diminui o estresse na região cervical, tá? Porém, ninguém avaliou que para você colocar um pino em 2/3, você tem que remover muita dentina, gente. E não é saudável para o nosso paciente remover tecido dentinário sadio para repor por pino metálico ou pino de fibra de vidro. Não é saudável. E esse trabalho publicado no Australian Endodontic Journal, ele faz justamente essa comparação, né? Ele colocou aí pinos de fibra de vidro em diferentes comprimentos, tá certo? Ele colocou ali com 10 milímetros de profundidade, com 7,5 milímetros de profundidade e com 5 milímetros. Ele comparou isso em grupos com férula e grupos sem férula. E viu que do ponto de vista de resistência, basicamente a gente não teve diferença, tá certo? Que ele viu que a férula, né, a presença da férula aumenta a resistência à fratura. O comprimento do pino não teve efeito significativo na fratura resistência, tá certo? Em qualquer altura. E quase todos os dentes tiveram falhas restauráveis, exceto o grupo, tá certo? Que estava sem férula e com um pino curto, né? Em 1/3, que teve mais fratura catastrófica. Ou seja, basicamente a mensagem que a gente tem que gravar é que dentes com pouca férula, na realidade dentes sem nenhuma férula, né? A gente tem que ter um pino um pouco mais profundo. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que desgastar a dentina saudável para fazer isso. A gente vai mostrar a técnica de como fazer isso sem que a gente remova dentina sadia. E eu escuto muito isso. Ah, Vitor, só tem esse trabalho que fala isso. Pessoal, se vocês fizerem um levantamento da literatura, tá? Vocês vão ver que a maioria robusta dos trabalhos mostra que a gente não tem necessidade de remover dentina para aprofundar pino. Trabalho publicado no International Endodontic Journal, tá certo? Comparando aí o comprimento dos pinos e a conclusão foi muito simples. O comprimento do pino e o remanescente da dentina não influenciam de maneira individual na resistência à fratura. No entanto, quando ambos os fatores associados, espessura de dentina reduzida em raízes com pinos mais longos, falhas catastróficas acontecem. Ou seja, se eu aprofundar muito o pino associado a um grande desgaste, né? Ou seja, que é a proposta de muitos fabricantes, quando a gente coloca aquela lança do pino, né, que a lança existe porque os clínicos usam, porque se os clínicos não utilizassem, ela pararia de ser fabricada. Quando você coloca o seu pino de fibra de vidro dessa maneira, removendo dentina para aprofundar o pino, você está favorecendo fratura catastrófica, tá certo? E esse trabalho ele fez essa comparação, né? Quando você fazia o espaço do preparo para pino ou você não preparava o espaço. Porque eu escuto muito isso. Ah, Vitor, tem que preparar o espaço para o pino para poder ter um espaço mínimo entre o pino e a parede do canal. Porque se eu colocar o pino todo colado, não vai ter o espaço do cimento entre o pino e o cimento. E o trabalho mostrou, gente, que não temos a necessidade, não temos benefício de realizar o espaço do preparo para o pino. Que a gente tem que aproveitar o espaço gerado pela instrumentação aqui, ó. O estudo concluiu que a etapa de realizar um preparo para adaptar o pino não traz benefício no que se diz respeito na melhora à resistência à fratura. E a mensagem é clara, pessoal, não devemos desgastar a estrutura dentinária para a colocação de pino de fibra de vidro. Devemos aproveitar o espaço gerado pela instrumentação. Ponto. Ok? Qual que é o melhor momento para colocar o pino de fibra de vidro? Durante o tratamento endodôntico. Eu vou fazer a minha instrumentação, certo? Após a minha instrumentação, eu faço a prova do cone
e antes de obturar, eu faço a prova do pino. E esse é o passo a passo para a gente fazer. Ou seja, eu faço a prova do cone, vi que o cone desceu legal, agora eu vou lá, ó, provo o meu pino, vejo quantos milímetros o meu pino desce, e agora é só fazer a matemática. O meu comprimento de trabalho, né, menos o comprimento que o pino adaptou, vai ser o remanescente de gutta-percha no terço apical. Ou seja, se minha gutta-percha desceu 21 milímetros e meu pino desceu 15, eu só preciso deixar 6 milímetros no terço apical, certo? Ah, Vitor, e como é que eu faço então para deixar somente os 6 milímetros de gutta-percha no terço apical? Pessoal, temos algumas técnicas para fazer isso. A primeira técnica, né, você pode trabalhar com gates gliding, certo? A segunda técnica, você pode trabalhar com instrumentos aquecidos, que seria o instrumento de termo. E a terceira técnica, você pode fazer o corte da gutta-percha antes da obturação. Como que funciona isso na prática? Vamos lá. Vamos supor que eu fiz a minha instrumentação com a lima 2505, ok? E eu quero trabalhar aí, na grande maioria, a gente acaba preconizando o pino exato, tá? O pino 0,5 é o que melhor vai se adaptar nessa situação. Vamos dizer que o meu pino ele desceu 12 milímetros, ou seja, se eu trabalhei com a lima 25, no meu D12, certo? Eu vou ter aí mais ou menos em torno de 85 de diâmetro, ok? E aí eu poderia, de fato, fazer uma desobturação com uma Gates Glidden. Ou seja, eu pego a minha Gates Glidden tamanho 2, tá certo? Que vai ter aí o seu diâmetro de 0,7 e vou com ela ali até o comprimento da prova do pino, após ter realizado a obturação, certo? Essa seria uma das técnicas de você realizar. A técnica que preconizamos, tá certo, seria a segunda ou a terceira técnica, tá? Você pode realizar essa técnica com condensadores aquecidos, né? Ou você pode ter um aparelho próprio para isso, certo? Que pode ter de diversas marcas. E como que vai funcionar essa técnica? Eu fiz a prova do meu cone e fiz a prova do meu pino, tá certo? Eu vi que meu pino desceu ali seus 12 milímetros e eu faço a minha obturação, técnica do cone único. E após isso, baseado no diâmetro da minha instrumentação, eu vou escolher a ponta que mais se adequa. Normalmente, para você chegar no terço apical, se você teve uma instrumentação com 2505, seria a 02 ali, barra 45, né? E a gente vai descer sentido apical, tá certo? A gente vai descer sentido apical e vai fazer o corte dessa gutta-percha lá embaixo, tá? Você entra com pontas aquecidas, remove a gutta-percha na altura e coloca o seu pino de fibra de vidro sem remover tecido dentinário saudável algum, tá? É a técnica que a gente se sente mais confortável de estar indicando aí para vocês. Aqui mostrar para vocês um vídeo, né, de um caso clínico que a gente conduziu e veja como é benéfico quando a gente tem a possibilidade de realizar a colocação do pino de fibra de vidro na mesma sessão, juntamente com o tratamento endodôntico. Ah, Vitor, não tenho termo, como é que eu posso fazer? Qual seria outra técnica que eu poderia viabilizar? Gente, uma outra maneira também de você fazer a colocação do pino de fibra de vidro sem remover tecido dentinário saudável, né? Você pode fazer a prova do pino, tá certo?
verifica que o pino vai descer mais ou menos 12 milímetros, tá? E aí você vê o quanto você vai precisar remover do teu comprimento de trabalho. Como assim? Vamos dizer que o seu CRT foi lá, você trabalhou 20 milímetros. Você viu que o pino desceu 12 milímetros na prova do pino. Ou seja, você vai cortar fora da boca 0,8 milímetros da gutta-percha e vai conduzir a gutta-percha dentro do conduto e, consequentemente, você coloca o pino de fibra de vidro. Uma outra técnica é que você pode fazer vários cortezinhos com o bisturi ao redor da gutta-percha para ela ficar, digamos que parcialmente cortada, e quando você inserir o cone dentro do conduto, você pode torcer o cone e ele ficará dentro do conduto, ok? Essas seriam as três técnicas que a gente pode colocar o pino de fibra de vidro, indicando-se muito mais a segunda e a terceira por não remover tecido dentinário saudável algum, ok? Ah, Vitor, e qual o pino de fibra de vidro que você trabalha, que costuma utilizar no dia a dia clínico? Gente, 80% dos casos, tá, a gente trabalha com o pino exacto, tá certo? O pino 1, normalmente a gente trabalha em raízes palatinas ou raiz distal, que são amplas, normalmente de pacientes jovens. E o pino 2 e 3, tamanho 2 e 3, né, a gente trabalha em dentes posteriores. O professor Leonardo Muniz já cita, né, o melhor desempenho do cimento resinoso se dá com a camada mínima de cimento para que o retentor esteja bem adaptado às paredes do canal radicular. Você tem que entender que o pino de fibra de vidro, ele é como se fosse uma resina pré-fabricada, ou seja, quanto maior for a estrutura do pino dentro do canal, melhor, desde que respeitando a anatomia. Por isso que eu não posso pegar um espaço muito amplo e colocar um pino 0,5 para aquele pino ficar dançando lá dentro. Tá certo? E aí é justamente isso que esse trabalho comparou. Ele comparava a resistência à fratura dos pinos, comparando um pino 0,5 com um pino 1. Ou seja, quando você faz essa comparação aí entre esses pinos, foi visto que quanto mais espesso, maior a resistência à fratura do pino, desde que não se remova a dentina para isso. Por isso que a gente faz a prova do pino. Vamos lá. Coloquei o pino 0,5, meu pino 0,5 ficou muito folgado dentro do canal, eu faço a prova do pino com um pino tamanho 1. O pino 1 continuou folgado, eu vou para o tamanho 2 e posteriormente para o tamanho 3, tá certo? Mas é necessário você provar o pino para ver qual pino se adequa dentro do canal. Do mesmo jeito que a gente faz prova do cone, a gente faz prova do pino, gente. É totalmente racional essa logística, tá? A prova do pino, né? Ou seja, o pino que mais se aproximar de 2/3 de maneira justa dentro do canal é o pino que você vai escolher para trabalhar, tá certo? Lembrando sempre da nossa filosofia, vou adaptar o pino ao dente e não o dente ao pino, ok? Mostrar esse caso clínico para vocês. O paciente compareceu após uma fratura coronária. A gente vê que é premolar, ampla perda de estrutura coronária, indicação de pino para que a gente tenha uma melhor dissipação das forças. Realizamos a prova do pino, fizemos o corte da gutta-percha na altura que vimos da prova do pino, e esse é o resultado final que a gente tem. Ou seja, veja que a colocação do pino, ela é uma continuidade do espaço gerado pela instrumentação. O espaço que eu utilizei, que minha lima deixou lá dentro, é esse mesmo espaço que a gente aproveita para fazer a colocação do pino, sem realizar desgaste adicional. A literatura é muito enfática que nessa situação você não precisa de um pino a 2/3. O pino a 2/3 ele é bem-vindo, tá? Em situações que a gente não tem férula, tá certo? E que existe chance de você ter uma fratura catastrófica, tá? Porém, a gente foi percebido que no termo de resistência à fratura do pino, nada altera, ok? Mais outro caso clínico, premolar, ampla perda de estrutura coronária mais uma vez, e optamos pela condução desse caso clínico. Veja que, mais uma vez, conseguimos ter um resultado final muito satisfatório. O pino, nesse caso, não foi permitido que ele chegasse no comprimento tão profundo, porém, não é isso que vai alterar o sucesso do nosso caso clínico, ou seja, algumas anatomias
não favorecem com que o pino seja aprofundado. Isso não tem problema, gente, principalmente em dentes que tem remanescente de férula. Esse dente tem uma parede toda aí, tinha estrutura também pela palatina, tinha perdido totalmente a férula ali no sentido da distal e da mesial. Ou seja, o pino, você tem que raciocinar a colocação estratégica dele e saber os benefícios que ele vai oferecer. Lembrando que não se deve remover dentina para aprofundar o pino. A gente coloca o pino o quanto a anatomia daquele dente permitir. Vitor, e nas situações que eu posso vir a necessitar de um pino moldado, né? Eu confesso que era uma das técnicas que, inclusive, eu achava chato de fazer, né? De moldar o pino lá dentro do canal, que durante o tratamento endodôntico a gente precisa de uma agilidade maior quando pensa em fazer o pino de fibra de vidro numa única sessão. Normalmente a gente vê muito essa modalidade de casos em dentes com risogênese incompleta, porque as paredes estão muito amplas, ou se não o dente quando é um retratamento, que já tem um núcleo metálico, que já recebeu aquele desgaste prévio. E é uma técnica que é muito sensível ao operador, pessoal. Esse caso clínico está publicado no blog da Súria, pelos professores Frederico e professor Orlando, e veja quantas etapas a gente precisa fazer na técnica do pino moldado, né? A gente tem que utilizar algum tipo de óleo para lubrificar o canal, depois inserir, pode ser que seja necessário inserir mais de um pino, depois fotopolimerizar um pouco dentro, depois fotopolimerizar fora da boca, e no final disso tudo para poder fazer a colocação do pino. Ou seja, de fato seria uma etapa clínica que poderia requerer uma sessão isolada só para ela. E pensando nisso, né, que uma técnica muito sensível, muitos endodontistas optavam por não conduzir. E a Angelus, pessoal, teve uma sacada fantástica para isso. Eles fizeram um pino que vem com a luva, que é o pino Splendor, né, que vem justamente para você utilizar nessas situações que pode ter existido uma grande perda ou tem perdas irregulares, e fizeram essa luva autoajustável de um pino de fibra de vidro, ou seja, o seu conteúdo é fibra de vidro, né? É uma fibra de vidro pré-fabricada, que é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês o vídeo da técnica, né? Para que vocês possam compreender melhor.
vocês viram, né, ele é um pino que você pode utilizar em todas as situações, tá certo? Eu gosto muito de utilizar esse pino, principalmente em dentes anteriores, tá? Onde muitas vezes a gente tem uma redução da férula significativa. Casos de retratamento, sem sombra de dúvidas, é o pino de escolha. E vou mostrar esse caso clínico que a gente realizou com o Splendor, né? Olha que destruição coronária, a gente vê um dente sem remanescente de férula, teve uma fratura que poderia ser considerada por muitos catastrófica devido ao uso do pino metálico. A gente fez a remoção desse pino metálico e esse caso, apesar do remanescente de férula bem reduzido, a gente optou por realizar o retratamento, obviamente explicou para o paciente, conduziu esse retratamento e após isso o paciente realizará o tracionamento ortodôntico, tá? Que é uma manobra prevista e que nos possibilita muitas vezes de salvar esses elementos dentários. Olha o aspecto ali, como ficou bem satisfatório ali, a adaptação dá basicamente para você ver o desenho, né, do pino do Splendor dentro do sistema de canais radiculares. Ok? Mostrar aqui mais um caso clínico do pino Splendor que também realizamos. E uma dificuldade, né, pessoal, que resta para a gente na função de endodontista, principalmente quando a gente pega, né, dentes com raízes curtas que eu falo, gente, é você pegar um dente sem férula e a raiz tiver aí seus 16 milímetros. Ou seja, se você instrumentar uma raiz de 16 milímetros com a lima 2505, 3005, você vai ver que o espaço para o pino de fibra de vidro vai ficar muito pouco. O pino basicamente não vai descer de todos esses pinos que eu falei para vocês, tanto do Exacto como do Splendor. E recentemente a Angelus teve uma sacada muito interessante, né? Por conta que eles estão produzindo, né, um pino que vai ser totalmente adequado à instrumentação que a gente está utilizando, ou seja, a gente vai ter uma flexibilidade muito grande para colocar o pino na profundidade que a gente desejar, que o operador desejar, a gente vai conseguir trabalhar dessa forma. Isso devido a que o trabalho que a gente mostrou para vocês, que foi publicado no Australian Endodontic Journal, mostrou que quase todos os dentes tinham restauração, uma fratura restaurável, exceto o grupo sem férula, tá? Ou seja, se você coloca um pino curto em um dente sem férula, ele pode ter uma fratura catastrófica. E aí é onde muitas vezes a gente precisava, talvez em algumas situações, aprofundar mais esse pino e acabava desgastando um pouco de dentina saudável para o pino poder adequar melhor, sabe? Quando o dente não tinha férula. É uma preocupação que mostra pela literatura. E surgiu então o endotaper, né? Olha como o pino, pessoal, ele é fino e ele vai aumentando o seu taper em 0,5 a cada milímetro, ou seja, é um pino totalmente padronizado para a sua instrumentação. Ele vai adequar muito bem em raízes curtas, em caninos por ser muito longo. Normalmente a gente tem dificuldade de chegar num comprimento mais adequado em raízes muito longas.
ele vai totalmente de encontro no quesito na abordagem conservadora de pinos de fibra de vidro, visto que você consegue colocar ele em qualquer altura que você desejar, certo? E ele pode também ser utilizado em qualquer caso que você desejar, tá certo? Ele assim como o Splendor, são pinos que você pode utilizar em todos os casos. Vou mostrar para vocês esse caso clínico, que a paciente chegou para a gente com comprometimento da sua ponte fixa. É válido salientar que essa paciente não vai ser reabilitada mais com a ponte fixa, ela vai fazer uma coroa unitária e, consequentemente, posterior tratamento com implantes. Notem que é uma raiz muito curta e que quando a gente iniciou, né, toda a remoção, existia um comprometimento muito grande. O dente praticamente não tinha remanescente de férula, como vocês vão ver no vídeo. E uma das limitações que a gente tinha aí era de como colocar um pino de maneira conservadora, visto que as raízes, além de achatadas, os condutos se encontravam, tá certo? E olha como a gente teve um resultado bem satisfatório. E uma vez que a gente finaliza, né, essa parte da questão dos pinos, não podemos deixar de lado a importância da adesão intraradicular, certo? Lembrar que existem cimentos, como os cimentos que possuem óxido de zinco e eugenol na sua composição, que eles podem alterar diretamente a adesão, sendo contraindicado de você utilizar esse grupo de cimento e colocar o pino de fibra de vidro na mesma seção. A importância que é da gente realizar a limpeza para o espaço para pino, tá certo? Normalmente com escovas intracanais específicas, juntamente com microscópio e ponta de ultrassom, que isso afeta diretamente, tá certo, a adesão do pino, tá? Olá pessoal, sejam bem-vindos agora à nossa etapa do hands-on. No nosso hands-on a gente vai mostrar para vocês como que funciona a técnica conservadora do pino, seja ela com o pino exato ou seja ela com o pino Splendor. O dente que a gente vai trabalhar, na realidade os dentes que iremos trabalhar, já foram feitos a prova do cone, a gente já viu que a prova do cone está adequada, como vocês podem ver na imagem. E agora a gente vai fazer a etapa que a gente falou para vocês, a etapa da prova do pino. Vai fazer o nosso tratamento, tá certo? Veja que esse dente aqui a gente tem dois condutos, onde a gente vai instalar o pino de fibra de vidro em ambos os condutos. E aqui a gente tem um outro dente com um conduto único aqui, que iremos realizar e conduzir o seu tratamento. Como vocês podem ver aqui, a gente está com dois pinos exatos, o pino 0,5, tá certo? E a gente também tem um pino Splendor, tá? E eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo da prova do pino. Pessoal, como vocês podem ver na radiografia, a gente já fez a prova do cone, tá certo? A gente vai mensurar aqui o quanto que o cone desceu, tá? Ou seja, a gente vem aqui, ó, e verifica, o nosso cone, ele desceu aproximadamente aí 16 milímetros, ok? E agora a gente vai fazer a nossa etapa da prova do pino. Aqui a gente tem o nosso pino Splendor, tá? Note que ele vem dividido em duas formas, ele vem com a luva dentro do próprio pino, ok? E aqui a gente vai inserir, tá, o pino e vamos verificar o quanto de comprimento esse pino conseguiu descer dentro do canal. E a gente vê que ele desceu aqui, ó, aproximadamente 9 milímetros. Então, basicamente, se o meu dente, né, o meu cone desceu 16 milímetros e o meu pino desceu 9 milímetros, né, eu vi aqui, ó, em 9 milímetros, que foi a altura exata que o meu cone desceu, tá? E faço o corte aqui da gutta-percha. Esse corte pode ser feito tanto com um termoplastificador, que a gente tem uma facilidade maior, como ele também pode ser feito com o próprio bisturi, tá certo? Ó, note que a ponta fica assim,
eu vou inserir o cone dentro do conduto e uma vez que o cone estiver lá, basta eu torcer e ele finalizará aí totalmente a sua ruptura, tá? Aqui iremos inserir o cimento dentro do conduto. Note que iremos inserir o cimento apenas no terço apical. A gente consegue visualizar que o cimento já está presente no terço apical. Vamos inserir aqui o nosso cone. E aqui, ó, eu faço uma torção no meu cone de gutta-percha, que já estava previamente cortado, tá? E traciono ele. Fazemos aqui a condensação do nosso cimento, ok? Veja que o dente foi obturado e o espaço para o nosso pino já está aqui, né? Não foi necessário, aproveitamos o próprio espaço. Vamos lá, próximo dente que a gente está realizando a colocação pela técnica conservadora. Eu vou vir aqui, ó, vou mensurar o quanto de pino eu vou colocar na vestibular para fazer a prova do pino, né? De acordo com a prova do cone, ou seja, o vestibular está descendo aqui aproximadamente 17 milímetros. A gente vê que a raiz palatina também vai estar descendo aí aproximadamente 17 milímetros, certo? Para a gente ver o quanto que a anatomia permite que o meu pino desça, tá? Ou seja, aqui na vestibular vamos ver o quanto que a anatomia permite com que esse pino desça, tá? Colocamos o pino aqui na vestibular, ele vai estar descendo aqui em média na vestibular 11 milímetros, tá certo? E na palatina ele vai estar descendo aqui aproximadamente, vamos ver, 11 milímetros também aqui na palatina, ou seja, 11 milímetros o pino desceu na vestibular, 11 milímetros o pino desceu na palatina. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Vamos fazer a colocação do nosso cimento obturador, né, de acordo com a preferência de vocês. A gente prefere, indica que vocês trabalhem com cimentos biocerâmicos. Veja que eu consigo visualizar até que altura o meu cimento obturador foi preenchido. Vou fazer a inserção dos meus cones aqui, cone M na vestibular, ok? O cone FM aqui na palatina. E agora, gente, eu venho aqui com minha ponta de termoaquecida, tá? Vou fazer o corte da gutta-percha, tá certo? Eu vou aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. E posteriormente, após o corte, a gente condensa e depois entra mais uma vez com a ponta do termo na medida pré-estabelecida pelo pino, tá? Aqui a gente fez o corte de uma condensação inicial, tá? E agora eu vou entrar no sentido vertical. A gente mensura 11 milímetros aqui, tá certo? E entra no sentido vertical, ó, com a minha ponta de terra. Entrei, aguardo um pouco e removo aqui a gutta-percha. Podemos realizar essa limpeza, né, com pontas de ultrassom. A gente gosta muito de trabalhar com as escovas intracanais, tá certo? A gente ativa aqui, ó, e faz toda a limpeza, tá? Por se tratar de cimento biocerâmico, a umidade não é problema algum. Note que a gente já consegue visualizar aqui, ó, o aspecto de limpeza no interior do conduto. E agora, após feito o corte da gutta-percha na altura correta, podemos complementar nossa limpeza também com a ponta de ultrassom, tá certo? Como a gente está mostrando aqui no vídeo para vocês, ó, a gente vai limpar tudo, tá? Veja que saem alguns pedaços de gutta-percha e depois a gente vai dar um jato de ar e água, aqui água destilada, para verificar como que está essa limpeza aqui. Devemos secar os canais, tá certo? Aqui estamos secando, tudo ok. E aqui a gente vai inserir o nosso cimento no interior do conduto. Em ambos os condutos. Posteriormente também inserimos aqui no nosso pino.
pino ao interior do conduto. Iremos trabalhar agora com o pino Splendor. Inicialmente inserimos o cimento. Posteriormente inserimos o cimento no próprio pino. Lembrando que o mesmo já foi condicionado, já foi feita a silanização do mesmo, a aplicação do adesivo. E agora iremos inserir esse pino no interior do nosso conduto. Após a colocação do pino, iremos encaixar a luva do pino, tá certo? Como vocês podem ver aqui na imagem. Fazemos uma leve pressão para que ela adapte. E após essa etapa, realizamos aí o preenchimento final do nosso punhão.